Eu tive, digamos assim, certa disciplina para estudar em casa e eu também estou de home office, né? E, cara, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na vida quanto trabalhar em casa. E às vezes Eu eu também. até, por exemplo, o trabalho, semana passada eu entrei na disciplina, eu vi que tinha que fazer o trabalho, e só que eu tinha outros para entregar mais cedo. Eu falei, não, beleza, vou fazer. Aí eu cheguei hoje de tarde, eu lembrei que eu tinha que fazer. Aí quando eu olhei que a entrega era 6 horas, aí eu nem fiz, eu acho, só a primeira, a segunda ali, nem tentei mais, entendeu? Então, assim, não é. É um desabafo mesmo, uma dificuldade minha mesmo, não, tá bem difícil de me adaptar a essa questão, sabe? Eu perdi algumas aulas porque simplesmente eu estava trabalhando em casa, olhava no relógio e já é 8 horas da noite. Aí eu nem vou entrar, continuo trabalhando. Então tá bem difícil assim, mas esse é um problema meu, tá? Então é só um comentário. Eu não fiz porque eu não consegui me adaptar ainda e ter essa disciplina de estar fazendo todas as matérias, né, à distância, e eu não me adaptei ainda, mas com o andar da carruagem as melancias se acomodam, né? Então vamos indo. Bom, tá, Thiago, assim, ó, gostaria que tu tivesse feito, até porque Não, eu também, vale nota, tudo, né? E a questão até pois a dificuldade, porque como eu perdi aulas anteriores também, algumas questões do trabalho que eu fui lendo, eu nem sei fazer, entendeu? Então, mas igual igual eu vou fazer para mim, sem te submeter ele, mas eu vou fazer para mim tentar entender a matéria, sabe? Mas hoje eu ainda tô com essa dificuldade, assim, das disciplinas, assim, meio que a distância aí, né? tá, olha só, o Paulo também disse que não entregou. E então, assim, ó, o que que eu quero, gente? O que que o pessoal estava fazendo? O pessoal estava com dificuldades e eles vinham e me chamavam pelo WhatsApp. Uhum. Isso que eu assessorei vários, assim. Aí vocês, às vezes eu dizia assim, olha só, agora estou numa live, porque eu também estou trabalhando em casa e eu trabalho em 3 lugares, então eu estou sempre em live, tá? E daí o que que acontece? Cada um que me chamava dizia assim, agora não posso dar um pouquinho de tempo, mas respondia, tentei responder todo mundo, me pegavam ali o número, tu tá no grupo do WhatsApp, ô, Thiago? Entrei agora. Eu passando o olho no mudo, eu nem tinha visto que tinha o link. Aí um colega no chat ali me deu a dica e eu entrei agora no grupo. Tá, então assim, ó, é importante que tu entre ali, porque ali eu posto todas as fotografias de todos os exercícios de assuntos anteriores. Hoje, por exemplo, Uhum. tem foto de todo exercício por exercício do assunto 2 e do assunto 3, tá? E depois eu vou postar todo o gabarito do trabalho ali também, tá? Então, assim, gostaria de saber quem me procurou no WhatsApp, se eu consegui assessorar dentro da situação aí, como é que foi, gente? Porque durante a semana eu sei que ajudei vários. E vocês podem sempre me perguntar. Às vezes não é, né, na mesma hora, mas eu sempre tento dar uma palhinha e dar uma ajuda. Às vezes tiro uma foto, olha só, segue esse exemplo que está aqui que tu vai conseguir fazer. Às vezes mando um áudio. Teve um colega aí que até liguei pelo WhatsApp, porque o negócio do Paranauê é tão difícil de escrever que eu resolvi ligar para ele pelo WhatsApp. Olha só, Hum. assim, assim, assim. Então, quero saber de vocês aí, porque a ideia é assessorá-los. Eu sei que muitos não fizeram EAD, eu também é a primeira vez que estou lecionando em EAD, então é uma novidade para todo mundo, inclusive para mim. É, a entrega foi até às 18 horas, mas quando eu postei lá no trabalho, o Paulo está perguntando aqui, eu falei que era às 18 horas de hoje, porque daí às 19 a gente já estaria aqui. Tá? Tu não conseguiu postar então porque tu achou que era mais tarde, Paula, é isso aí? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, Paulo, se tu não conseguiu postar porque fechou às 19, tu vais fazer o seguinte, ó, para o Paulo e para qualquer um, vão tirar foto do trabalho e vão me mandar via WhatsApp para que eu dê uma olhada, certo? Tá, foi para o Kleber que eu respondi hoje. Ok, vamos começar então a aula de hoje. Eu não sei o porquê, mas eu não estou me enxergando grande aqui. Eu estou enxergando o Thiago grandão aqui. Alguém saberia me dizer o porquê? Que não está minha imagem grande aqui e está do Thiago escrito? Porque senão na filmagem dessa aula vai aparecer só o nome do Thiago e a minha imagem bem pequenininha lá em cima. Eu não sei, professor, mas para mim tá aparecendo
você falando. Ah, é? Tá, então só para mim que não aparece, vão ser só para mim, beleza. Bom, pessoal. Para mim tá perfeito. Ah, então tá, perfeito. Ok. E assim, ó, só para que dê um estímulo para vocês, eu anotei e vi hoje de novo que eu estou devendo um bombom para o Osé da aula. Vamos ver para quem eu vou ter que pagar o bombom na aula de hoje, tá? Vocês viram ali o assunto 4, que é o assunto sobre distribuição binomial. Bom, entramos aqui numa probabilidade, nós vamos ter aqui 4 tipos de probabilidade diferentes que se calculam de forma diferente, tá? A distribuição binomial, ela é um jeito de calcular probabilidades quando eu tenho número inteiros, quando eu trabalho dentro de uma variável e essa minha variável é uma variável discreta. Então, eu estou trabalhando dentro de uma variável discreta. Então, quando eu pego o assunto 4 ali, eu tenho assim, ó, distribuição binomial. É a probabilidade de um evento acontecer em uma única tentativa. Probabilidade de um sucesso. A probabilidade de um sucesso, o símbolo é P, de um insucesso, o símbolo é Q. Daí nós temos uma fórmula. Eu quero que vocês vejam assim, o quadro, eu troquei de lugar na minha casa. Botei o quadro colado na parede agora. Eu quero saber se todos vocês conseguem enxergar aquele quadro que está ali atrás, ó. Não vão rir do jeito que eu coloquei ele, senhores engenheiros. Mas é o jeito que a matemática consegue solucionar os seus problemas. Então, tá, todo mundo consegue visualizar o quadro ali, porque eu vou para ele agora. Sim. Ótimo, professor. Sim. Ai, Sim. brigadinha. Isso, conversem comigo, senão eu fico triste. Preciso ouvi-los. Então, o que nós temos ali? Por uma probabilidade binomial, nós temos uma fórmula que ela é uma fórmula assim, quando a gente olha e diz, meu Deus, é uma fórmula horrível, parece que a gente não vai conseguir entender. Mas é muito simples de aplicar e é muito barbada. E daí nós vamos fazer, eu botei 2 lives consecutivas aqui, porque nós vamos fazer o seguinte, essa explicação ela vai se alongar um pouquinho. Vocês viram que para essa noite nós temos 3. Caso dê problema com a outra, eu vou marcando e a gente vai entrando e vai olhando todas elas. Se não conseguimos entrar, a gente não conseguiu entrar por aquele link que eu tinha colocado, eu faço um outro link na mesma hora e a gente tem acesso, tá? Bom, o que nós temos ali na distribuição binomial? Nós temos a probabilidade de um x e ela é igual a uma combinação de n, x a x, vezes a probabilidade do sucesso elevado na x, vezes o insucesso elevado na n menos x. Essa é a fórmula. E eu escrevi essa fórmula de 2 maneiras diferentes. Eu abri essa combinação, mas nem precisava. Por que nem precisava? Porque vocês têm a teclinha ali da combinação na máquina de calcular de vocês. Estão lembrados disso? E a gente pode depois fazer isso aqui até por tabela. Então, o que é importante eu saber? O que é o n, o que é o x, o que é o p e o que é o q. Essas coisas são importantes, certo? O que é o n, o que é o x, o que é o p e o que é o q. O p é a probabilidade de ocorrer. Eu quero que ocorra, tá? Então, é a probabilidade do sucesso. Aqui é a probabilidade do não sucesso ou do insucesso, certo? O n é a quantidade de vezes que tu tens e o x é a quantidade de vezes que tu quer, tá? Então, ali, ó, então, a probabilidade de ocorrer um evento é exatamente x vezes em n tentativas. Então, isso aqui é a tentativa, o número de tentativas, e isso aqui é a probabilidade que tu tens, a quantidade de vezes que tu quer. Quantas vezes tu quer. E para que vocês consigam entender isso aqui, eu vou fazer o exemplo 3 ali, tá? O exemplo 3 diz assim, ó, uma família com 4 crianças, cada uma, qual a probabilidade que se tenha? E daí tem item A, item B, item C e item D, tá? Observem o seguinte, quando é que eu uso a binomial?
quando eu estiver trabalhando com uma variável discreta. Ou seja, não tem a possibilidade de ter vírgula essa minha probabilidade. Então, se eu tenho uma família com 4 crianças, essas crianças, eu quero a probabilidade que nasça menino ou menina, sei lá o quê. A quantidade, 4 crianças. Eu posso ter famílias com 2 filhos e meio, com 1 filho e 3/4, com 6,37 filhos? Não, tá? Eu não posso ter. Ou eu tenho uma família com 1 filho, ou com nenhum, ou com 2, ou com 3, ou com 4. Então, eu estou trabalhando com uma variável quantitativa discreta. Porque na próxima aula a gente vai trabalhar com Poisson, e daí eu vou trabalhar com as quantitativas contínuas. E é o tipo de variável que vai definir se eu trabalho binomial ou se eu trabalho Poisson, certo? Então, é bem interessante que vocês gravem isso. Quando eu vou trabalhar binomial, é porque eu estou com uma variável quantitativa discreta, certo? Então, lá no item A, do exemplo 3, item A do exemplo 3, o que eu tenho? Famílias com 4 crianças. Esse número 4, ele é o quê? É as tentativas, é o meu N. Quantas crianças eu tenho? 4. Dessas 4, qual a probabilidade que se tenha? Item A, 2 meninos. Então, dentro deste meu total, acho até melhor nem colocar tentativas, e sim colocar total. Eu acho que isso vai ficar melhor para vocês, embora eu tenha escrito ali tentativas, mas total vai ficar melhor para vocês entenderem. Então, quero o meu total. Desse total, quantas tu está procurando? Então, tem um total de 4 crianças e o meu X eu quero que seja 2. 2 o quê? 2 meninos. Certo? Eu quero que seja 2 meninos. Aí, eu vou pensar o seguinte, qual a probabilidade de, numa família de 4 crianças, ter 2 meninos? Bom, o meu sucesso é nascer menino nesse exercício, tá? Então, sucesso é sempre aquilo que nós estamos procurando. O meu sucesso é nascer menino. Nascendo menino, qual a probabilidade? A probabilidade do sucesso, que é o P, é nascer menino. Num nascimento, qual a probabilidade de nascer um dos 2 sexos? 1/2, 50%, 0,5. Vocês concordam? Porque só pode nascer menino ou menina, certo? Então, qual a probabilidade do sucesso? 1/2. Bom, se a probabilidade de sucesso de ser menina é 1/2, qual a probabilidade do insucesso ou do não sucesso? O que sobra? Mais 1/2. Somando 1/2 com 1/2, fica 1 inteiro, certo? Então, eu tenho a probabilidade de sucesso de 1/2, a probabilidade do insucesso de 1/2. Neste caso, tá? Poderia ter feito em outra situação, a probabilidade pode não ser igual aqui. Geralmente não é. Nesse exemplo foi. Depois eu vou fazer um exemplo que não vai ser igual, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o total. Quantos deste total eu estou procurando? Qual o meu nível de sucesso? Qual a probabilidade do meu insucesso? E daí, com tudo isso reunido, eu aplico na binomial. E daí eu vou saber qual a probabilidade de uma família de 4 filhos, 2 serem meninos. Então, como é que eu faço isso? Essa probabilidade vai ser combinação de 4, 2 a 2, vezes a probabilidade, que é 1/2, elevado na x. Quem é o meu x? Quantos meninos eu estou procurando? 2. Vezes a probabilidade do meu insucesso, que é 1/2, elevado no meu total menos o que eu procuro. O meu total é 4, o que eu procuro é 2. Ficou assim. Você pode trabalhar assim, com frações ou com números decimais. Então, a pergunta que eu faço a vocês, queridos. Até aqui, vocês conseguiram compreender sim ou não? Sim. Beleza, Camila? Sim. Sim. Valeu, Kleber. Ok. Sim. Valeu. Isso aí. Tá, agora eu vou começar a calcular. Estão com a calculadora aí? Se lembram como é que vocês calculam isso aqui? Aquela teclinha da calculadora de vocês?
tá? Então, tem ali na calculadora de vocês, se não me engano, tinha calculadoras naquela aula, a gente ficou só uma aula presencial, mas eu me lembro que nós tínhamos calculadoras ali que era uma tecla direta e a outras que era uma segunda função. E vocês têm que procurar, era um NCR, se não me engano. Era uma tecla assim, ó. E tinha lá. Aí você digita o 4, aperta nessa tecla, digita o 2 e vai dar a combinação. Essa combinação vai ser 4 vezes 3, 12, 12 divididos por 2, 6. Aqui tem que dar 6. Fechou? Deu 6 aí para vocês? Sim. Sim. Tá. Aí, 1/2 elevado ao quadrado vai dar 1/4 vezes... Aqui também vai ser elevado ao quadrado, ó, porque 4 menos 2 vai ser 1/4. Então, o que tu tens? 1 sobre 16. 1 sobre 16, tu digitar aí, vai dar 0,375. Fechou? Esse é o primeiro exemplo. Vou dar um tempo para vocês olharem, analisarem, se quiserem questionar. Tranquilo? Posso seguir? Sim, pode seguir. Sim. Pode seguir. Beleza. Eu posso apagar esse lado aqui, ó. Isso aqui vai ficar e eu vou fazer agora o item B, tá? Lembrando, cada vez que eu for usar a binomial, obrigatoriamente, a minha variável tem que ser quantitativa, discreta, não pode ser contínua. Eu tenho que estar trabalhando com uma variável que esteja dentro do conjunto dos naturais. Número de filhos é naturais, número de pessoas é natural, certo? Se eu estivesse trabalhando com probabilidade de outra coisa, sei lá, deixa eu pensar. Número de ligações por um determinado tempo, certo? Número de ligações por um determinado tempo. Então, eu estou trabalhando com a variável tempo. Essa variável tempo, ou quantidade de acidentes numa rodovia em determinado período. Se é tempo, aí é o Poisson, porque é uma variável contínua, tá? Então, eu tenho ali 1 hora e tantos minutos, ou tantos minutos e tantos segundos, e assim por diante. Se eu transformar tudo em segundos, sair de uma variável contínua e fui para uma discreta, certinho? Tá. Ô, professor, Pergunto, eu mesmo respondo. Fala, Diego. esse 0,37 aí, no caso, é 37% de chance? Sim, porque aqui eu tenho 0,375 é a probabilidade e o percentual 37,5%. Certinho? Ah, uma outra Ok. coisa que a gente ainda não falou durante as aulas, mas que é muito importante. Quando eu fizer um arredondamento, nós vamos trabalhar sempre com 3 casas decimais. O arredondamento será feito da 4ª para a 3ª casa decimal, certo? Então, como é que a gente vai fazer esse arredondamento? Isso é um parênteses importante. O arredondamento vai ser feito a partir do 5. 4 na 4ª casa não arredonda. A partir do 5, arredonda. Então, o que fica igual? 0, 1, 2, 3, 4, não arredonda. 5, 6, 7, 8 e 9, arredonda mais a 3ª casa. Ficou claro ou querem que eu escreva um exemplo aqui? Ô, professora, me tira uma dúvida. A senhora falou que o tempo, se ele tiver em segundos, é discreto. É isso mesmo? A menos que tu vá trabalhar com microsegundos, não sei o que, não sei o que. Mas se não, geralmente a gente trabalha com horas e trabalha com ele na forma contínua, tá? Horas, minutos, segundos. Mas é sempre aquele cri-cri que transforma tudo para menor unidade e daí se posiciona como sendo uma variável discreta. Bom, se tu levar tudo para menor unidade, claro, não vai ter quebrado, daí vai ser uma variável discreta. Tá, entendi. Obrigado. Beleza. Tá, eu vou
trabalhar melhor depois essa história do nosso arredondamento, certinho? Bom, item B. O que eu tenho aqui no item B? Item B eu disse assim, ó, ao menos um menino. Queridos e queridas, sublinhem esse ao menos, porque vocês têm uma dificuldade muito grande em entender ao menos. O que significa ao menos um menino? O que o português diz ao menos? O ao menos um menino, ele está querendo dizer que é no mínimo um menino. Então, ao menos um menino é a mesma coisa que no mínimo. Certo? Bom, ao menos um menino significa que esse meu X vai sofrer variações e eu vou ter que fazer um somatório. Porque ao menos um menino, eu vou ter que trabalhar com um X igual a 1, depois somar com um X igual a 2, depois somar com um X igual a 3, e depois somar com um X igual a 4. Vocês concordam? Porque daí eu vou calcular a probabilidade do 1, mais calcular a probabilidade de ser 2, mais calcular a probabilidade de ser 3, mais calcular a probabilidade de ser 4. E somar tudo. Isso aqui vai me dar um monte de somatório. Então, existe uma outra possibilidade de resolver isso aqui de uma forma mais simplificada? O que vocês acham? Digam que sim. Sim, com certeza deve ter. Sim. Claro, com certeza deve ter. Porque a matemática foi feita para ajudar e não para atrapalhar, concorda? Então, é óbvio que tem uma forma mais fácil de fazer isso aqui, Kleber. Por quê? Porque qual foi a única possibilidade que nós não pensamos nesse exercício? E não nascer menino? De não ter menino. De ser o quê, então? 0. Concorda, Diego? Então, meu X ser 0. Então, o que eu não calculei aqui? X ser 0. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o somatório das probabilidades sempre tem que dar quanto? 1 ou 100%. Certo? Então, eu vou calcular a probabilidade de não nascer menino e vou subtrair do total, que é 100%. O que sobrar dessa subtração é a possibilidade de ser um menino. Conseguiram entender a situação? Vou repetir mais devagar. A única possibilidade que não está aqui, ó, em um menino é a probabilidade de nascer alguém chegando atrasado, vamos admitir o cara na live, tá aí. Não nascer nenhum menino. Então, eu vou calcular exatamente essa, a possibilidade de não ser menino. Eu vou calcular x igual a 0. Quando eu calcular x igual a 0, eu estou calculando a probabilidade de ter todas as meninas. Então, não tem ao menos um menino, todas são meninas. Como eu sei, eu tenho lá, anteriormente, eu vi que a probabilidade de um sucesso mais a probabilidade de não acontecer tal coisa é igual a 1, eu sei que a soma tem que ser 1, esse cara é o não acontecer tal coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade aqui, ó, desse cara x igual a 0, vou calcular 1 menos essa probabilidade. Quando eu calcular 1 menos essa probabilidade, eu vou ter o restante, que é o quê? X igual a 1, 2, 3 e 4. Conseguiram entender a situação? Sim. Sim. Beleza, vamos ver. Parece que tem mais alguém querendo entrar aqui. Só um pouquinho que eu vou ali ver quem é que chegou atrasado para dar permissão. A Paula, eu acho que foi que entrou agora por último. Tá. Então, vou calcular para x igual a 0. Probabilidade de x ser igual a 0. Probabilidade de x ser igual a 0 vai ser a mesma coisa, o mesmo cálculo, só que no lugar do x eu vou pôr o quê? 0. Então, vai ser a combinação de 4, 0 a 0, vezes 1 meio elevado na 0, vezes 1 meio elevado na 4 menos 0. Combinação de 4, 0 a 0 vai ser 1. Vezes qualquer número elevado na 0 é 1. E aqui, 4 menos 0 é 4, então vai ser 1 sobre 2 vezes 2, 4, 8, 16. 1 sobre 16. Então, aqui o que eu vou ter? 1 sobre 16. 1 sobre 16 vai me dar um total de quanto aí?
pegar minha calculadora. 1 divididos por 16. Vai dar 0,0625. 0,0625. Está pronto o exercício? Não está pronto o exercício. Por que que não está pronto o exercício? Tem 10 minutos aqui, tá? Tá me avisando. Por que que não está pronto o exercício? Porque agora eu tenho que usar esse cálculo aqui, ó. Isso aqui, o que que eu calculei? O que eu não queria. E agora eu vou para o que eu quero. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer 1 menos esse valor. Como é que vai ser esse 1 menos esse valor? A probabilidade do que eu estou procurando vai ser 1 menos 0,0625. Então, essa probabilidade de nascer ao menos um menino é de 0,9375. Certinho? Como eu disse para vocês que nós vamos usar sempre 3 casas decimais, a resposta correta desse exercício seria fazer um corte aqui, ó. Deixa eu trocar o canetão, para que vocês vejam. Fazer um corte aqui. E daí, como esse dígito é 5, soma mais 1 aqui. Então, a probabilidade correta disso aqui seria 0,938. Essa seria a resposta do exercício. Vocês conseguem enxergar esse cor-de-rosa que eu coloquei aqui ou fica muito fraco? Tá bom. Todos entenderam? Alguém quer fazer algum questionamento? Professora, essa é a possibilidade de ter um menino, né? Não de ter 2, no caso. Não, essa é a probabilidade de ter ao menos um. Quando eu falo menos um, estou dizendo que eu calculei a probabilidade de ser 1, de ser 2, de ser 3 e de ser 4 e somei todas elas. Entendeu? Entendi. Obrigado. De nada. Alguém ainda ficou com dúvida? Tenho que dizer uma coisa para vocês. Todas as minhas lives, desde que eu entrei em quarentena, minha cachorra assiste. Vocês não têm noção. Ela se deita no tapetinho, se enrola e fica com a carinha me olhando. Um amorzinho. Vai sair expert em matemática. É que nem os cachorros do Campos do Vale, lá na URGS. Esse ok? Posso passar para o item C desse mesmo exercício aí? Pode. Ok. Não sei se vocês viram, mas alguém me perguntou também no grupo ali do WhatsApp onde é que estavam as aulas. Está sempre postada no Moodle, tá? Vocês acharam ali as aulas postadas no Moodle? Vocês podem rever as aulas, etc. É um pouco chata a gravação do Zoom, porque ele vai cortando, assim, ele só filma quem está falando no caso. Às vezes tem uns cortes, assim, mas vocês vão conseguir pegar a íntegra toda a aula. Como a gente fez 3 lives na aula passada, eu postei 3 videozinhos. Agora, dessa aula, vai ser a mesma coisa. Da noite de hoje vai ter 3 links lá depois. Como eu tenho que passar primeiro para o YouTube e depois passar para lá, às vezes eu demoro um pouquinho para fazer isso, tá? Às vezes tranca, às vezes o arquivo do Zoom é muito pesado, mas sempre vai estar lá até a próxima aula, uns dias antes da próxima aula, para que vocês consigam rever o conteúdo e entrarem 0 bala na próxima aula, tá? Bom, agora eu vou fazer, então, aqui o item C. O que pergunta o item C? Nenhuma menina. Gente, nenhuma menina. Nenhuma menina significa... Agora eu não estou mais falando de menina, estou falando de menina. Eu tenho o meu N4, o meu X vai ser 0, a probabilidade de nascer menina ainda é a metade, a probabilidade de não nascer menina ainda é metade. Observem que esses dados aqui são idênticos a este que eu acabei de calcular aqui. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque nascer menina ou nascer menino nessa situação
é 50% para cada um. Então, eu preciso recalcular esse item aqui? Não preciso recalcular, já calculei. Eu sei que a probabilidade de nascer 0 menino, a probabilidade de nascer 0 menino é 0,065. A probabilidade de nascer 0 menina é a mesma. Então, por este cálculo, eu tenho que essa probabilidade aqui de x0 é de 0,0625. Fala, Ana Paula. Professor, a probabilidade de nascer 0 meninos não seria a mesma de todas as meninas, em vez de nenhuma menina? Não. A probabilidade de nascer 0 menino é a mesma de nascer 0 menina. Por quê? Porque o fato de nascer 0 menino significa que eu tenho 4 meninas, certo? Então, a probabilidade de nascer 0 menino é a mesma de nascer 4 meninas. E a probabilidade de nascer 0 menino é a mesma de nascer 0 meninas. Não sei se eu me fiz entender. Pode repetir, professor? Tá, porque talvez eu não tenha entendido a tua pergunta também. Fiquei pensando aqui. Pergunta de novo? Claro. A probabilidade de nascer 0 meninos, que foi a questão B, é a mesma probabilidade de nascer todas meninas. Isso. Era isso? Tá. Eu realmente não tinha entendido a tua pergunta de início. Tá? Feito aqui, gente. Cada vez que eu paro e me aproximo aqui do computador é porque alguém está pedindo ingresso na sala. Tá. Então, é isso que nós temos. E daí a gente tem ainda o item D. O item D fala no máximo 2 meninas. Tá? Então, no máximo 2 meninas. Não vou apagar muito aqui. No máximo 2 meninas, eu tenho isso aqui, ó. No máximo 2 meninas. Ok. Se eu tenho no máximo 2 meninas, o que é máximo? Máximo, queridos, é limite superior. Então, no máximo 2 meninas, o x vai ser x0 mais x1 mais x2. Concordam comigo que isso é no máximo 2 meninas? Calcular a probabilidade de não nascer nenhuma, somar com a probabilidade de nascer uma, somar com a probabilidade de nascer 2. Certo? Isso é no máximo. Tá? Eu tenho 1 minuto. Então, o que a gente vai fazer? A probabilidade de nascer 0, a gente já calculou. É quanto? 0,0625. A probabilidade de nascer 1, eu não calculei ainda. Eu tenho que calcular. E a probabilidade de nascer 2, eu já calculei lá no item A, que é 0,375. Então, o que tu tens que fazer aqui? Calcular a probabilidade de nascer 1 e somar com esses valores aqui, certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês, tá terminando o nosso tempo aqui dessa live, que nesse tempo aí, entre eu sair daqui e a gente entrar na próxima aula, a próxima live, que é ali às 8 horas, já posso entrar e acessar ali, vocês calculem isso para a gente fazer o somatório.